Olá, olá, bem-vindos de volta. Esse é o episódio 15 para fechar a segunda semana do curso Simplificando Forex. E hoje nós vamos falar sobre a liquidez da sessão da Ásia. E tem uma questão: será que é o segredo do sucesso do day trader? Para quem opera intradiário, será que saber o que acontece na sessão da Ásia vai definir o seu sucesso? Eu pessoalmente acredito que sim, em parte e não, porque se você só estiver a olhar para a ação da Ásia sem olhar para outras coisas, vais ter mais problemas do que estás à espera. Agora, se combinares a seção da Ásia, a liquidez da seção da Ásia, com outras confluências, como a liquidez, algo que falamos ontem, estrutura de mercado, swing institucional, tudo isso vai cooperar para uma boa operação ou boas operações durante o dia, boas operações intradiárias. E esse vídeo não é para quem é mais swing, isso é mesmo apenas para quem é intraday ou é day trader, ok? Então, hoje não tem câmera, porque hoje estou cansado e não estou com cara para câmera. Nunca estou, mas já. Vamos avançar. Então, a liquidez da ação da Ásia. A ação da Ásia começa, deixa eu meter o laser. A ação da Ásia começa às 19 e vai até às 0 horas, ou midnight, New York Time, UTC-4, que é o setting que eu vos dei no TradingView. Então, alguns aspectos importantes da ação da Ásia. É uma ação de baixo volume. Por quê? Porque os bancos europeus e americanos não estão abertos a essa hora. Então, vai ser uma ação de baixo volume para ativos europeus e americanos. Isso 80, 90% das vezes. Nem sempre vai ser assim. Ações da Ásia que movem muito, muito, muito. Mas isso não é comum acontecer na ação da Ásia. E a ação da Ásia tem dois principais objetivos. Ou ela vai gerar liquidez, com um mercado em consolidação durante essa sessão, das 19 às 0, vai ter velas de muito baixo volume e vai ter weak price action, né? Que é ter muitas sombras nas velas, etc, etc. Então, o preço normalmente não vai para lado nenhum de concreto. Não tem uma estrutura clara ou de alta ou de baixa. Então, o outro objetivo da Ásia pode ser mover para a direção de reservatório de liquidez. Então, ele pode ir para um reservatório de liquidez para capturar liquidez de pontos estruturais importantes. Nós falamos ontem dos pontos estruturais importantes, mas para a sessão da Ásia nós vamos focar simplesmente em pontos estruturais importantes como o high ou low do dia anterior, o high ou low da sessão anterior. Esses vão ser os pontos, porque você não precisa, como a Ásia é uma forma de day trading, entender a Ásia é uma ferramenta que temos para day trading, não faz sentido irmos olhar para o fundo ou o topo do mês anterior, da semana anterior, porque é algo para executar no dia. Então, nos dá direção ou nos dá uma ideia de onde o preço quer ir no dia. Então, se a ação da Ásia tiver uma característica mais de consolidação, ela vai se parecer assim. Então, isso é bem perfeito, né? No mercado nunca vai ser assim. Mas a ideia é que ela vai lateralizar, não vai nem para cima nem para baixo de forma clara. Então, isso cria liquidez tanto em cima como em baixo. E a outra situação é que ela vai, ou que ela pode, mover para uma direção. E essa direção pode ser para capturar liquidez de pontos estruturais e testar uma zona de oferta ou de demanda. Nesse caso, por exemplo, podemos ter aqui alguma liquidez interna nesse impulso e ela volta, tira essa liquidez interna e chega na oferta e rejeita. Então, você pode ter sessões da Ásia com esse objetivo de mover numa direção para testar uma oferta ou para testar uma demanda e pegar liquidez em cima de pontos importantes. Aqui temos o mesmo exemplo, mas para compra, né? Mas eu não tenho aqui desenhado, mas uma situação podia ser, por exemplo, que a ação de Nova York chegou numa oferta e a ação da Ásia simplesmente vai continuar o movimento de venda a partir dessa oferta.
Então, teria não uma característica mais de consolidação, mas uma característica mais de movimento mesmo, uma tendência. Então, ela podia estar, como Nova York já esteve aqui a testar a oferta, então a ação da Ásia pode atacar liquidez de venda aqui embaixo. O mesmo aqui. Se chegamos aqui na ação de Nova York, a ação da Ásia pode não estar a consolidar e mover de formas a tirar liquidez de compra durante a ação da Ásia. Okay? Então, por que a ação da Ásia é importante? Tem um modelo muito famoso, eu não sei quem começou com a teoria desse modelo. Eu acredito ser o ICT, mas não quero dar crédito para a pessoa errada. Mas se for o ICT, podem pôr no comentário, quem souber. Yeah. Então, o AMD é um modelo em que acontece uma acumulação. Acumulação é o mesmo que uma consolidação, é um movimento lateralizado. Depois há uma manipulação para um dos lados e depois há uma distribuição. Isso por causa de compra. E no caso de venda, há uma acumulação ou consolidação, há uma manipulação. Chama-se manipulação porque o movimento real é o movimento para cima. Esse movimento para baixo é para enganar, ou para pegar liquidez aqui de baixo, ou para enganar os traders mais retalhistas ou que operam breakouts a venderem, quando na verdade o movimento real por dia ou para o que tivemos a ver por dia, por mês, é para cima. Então, o mesmo acontece aqui na venda, tem a consolidação, a manipulação de compra e depois o movimento de venda, que é a distribuição. Então, isso forma o A, acumulação, o M, manipulação e o D, a distribuição. O que é que isso tem a ver com a Ásia? Vamos supor que isso são velas diárias, né? E normalmente a vela é formada assim, ela tem um preço de abertura, ela tem toda a vela tem um preço de abertura, tem um ponto mais alto, tem um ponto mais baixo, tem o preço de fecho. O que é que acontece? Eu falei sobre a anatomia das velas no passado, vocês talvez já viram isso no episódio 2, talvez. Então, o que se acredita é que a ação da Ásia nos dá a acumulação à volta do preço da abertura e depois temos a manipulação, aqui nesse caso, então a Ásia nos daria a acumulação durante ou muito próximo do preço da abertura, depois teríamos a manipulação por uma direção e depois teríamos a expansão da vela. A vela nesse dia era de venda, então teríamos essa expansão de venda para baixo e finalmente ela sobe e fecha aqui. E o mesmo para compra. Temos o open, então abriríamos aqui, então a Ásia consolidaria e manipularíamos para baixo e depois fazíamos a expansão e a vela fecharia assim. Então abriria aqui, seção da Ásia, manipulação embaixo da seção da Ásia e depois extensão ou expansão do preço para cima para um dia de alta. Isso para um dia de baixa, isso para um dia de alta. Então, o que é que isso tem a ver com a ação da Ásia? A ação da Ásia, ideal, ela aparece assim. Então, essa ação da Ásia, das 19, aqui tem 19, até às 0 horas. Então, dia 15 começou aqui, 0 horas é exatamente onde está o 15. E há uma acumulação ou consolidação, há uma manipulação na direção contrária e depois há uma distribuição. Então, se nós... é por isso que eu sugiro, ou para quem me acompanha há mais tempo, eu sugiro sempre que temos uma Ásia assim, comprar embaixo da Ásia. Uma Ásia que não faz nada de especial. E nós vamos falar daqui para frente o que é fazer algo de especial. Então, há uma acumulação, há uma manipulação e há uma distribuição. Então, isso é um preço ou é um movimento de um dia de alta. Consolida durante a Ásia, manipula durante a sessão de Frankfurt, tem a primeira expansão durante a sessão de Londres, tem a retração e outra expansão durante a sessão de Nova York. Então, Frankfurt, essa box aqui, eu vou vos mostrar como meter esses indicadores nos vossos gráficos para facilitar a vossa visão.
também. Talvez no final desse vídeo ou no próximo vídeo que vamos falar da sessão de Londres e Killzones, né? Então, é assim que tal modelo é usado quando estivermos a falar da ação da Ásia, ok? Ok. Então, o que é uma ação da Ásia ideal para usar tal modelo de acumulação, manipulação e distribuição? Uma ação da Ásia ideal é uma ação da Ásia em que o intervalo entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto dessa ação são relativamente, ou o intervalo é relativamente pequeno. Então, tem uma small range, ou o intervalo é pequeno, eu diria entre 20 e 40 pips, não mais do que isso. Mais do que isso, eu diria que não houve consolidação, houve expansão durante a ação da Ásia. E para usarmos isso a nosso favor, nós não queremos sessões da Ásia que tenham se movimentado muito. Então, aqui temos um exemplo de uma ação da Ásia. 34 pips é o medido do low da Ásia até o high da Ásia e tem 34 pips. Nesse caso específico, é bom para usar os modelos que eu vou mostrar no final. Aqui, a Ásia captura a liquidez do dia anterior, então é protegido o low e depois sobe. E é basicamente isso, ok? Aqui temos de novo uma ação da Ásia bem consolidada também, porque só moveu 18 pips. Do topo mais alto ao topo mais baixo, só 18 pips. De novo, temos o high a ser protegido e o low a ser tirado. Eu vou explicar daqui a pouco porque é que isso acontece ou quando podemos esperar o topo da Ásia ou a base da Ásia vai ser tirado. Okay? Então, essa é a seção ideal, consolidação. Nós queremos ver o preço a lateralizar e queremos ver uma expansão ou um movimento, ou o número de pips entre o topo e a base da Ásia, não mais que 40 pips. E eu diria não mais que 30, mas hoje em dia o mercado tem movido muito e às vezes que temos consolidações, mas do topo até o fundo são around 40 pips. Ok. Então, liquidez da ação da Ásia. Como vamos decidir se o topo ou a base da Ásia vai ser tirada ou não? Para definir a probabilidade da liquidez da Ásia ser tirada ou não, a liquidez da Ásia seria o topo da ação da Ásia ou a base da ação da Ásia. Então, seria o topo ou a base. Precisamos analisar o que o topo ou a base da ação da Ásia fez. Uma opção, o topo ou a base vai capturar liquidez e quebrar a estrutura. Então vai formar um swing institucional. Temos falado disso. Então o high, nesse caso, faria um high, um low, um higher high e depois quebra. Então o topo, fundo, o topo mais alto e quebra. Então forma um swing institucional ou low da Ásia, a base nesse caso, fazer algo como low, high, lower, low, high, high. Então fundo, topo, fundo mais baixo e quebra o topo. Então, forma de novo um swing institucional. Então, essas são as perguntas que precisamos fazer. Capturou liquidez, quebrou a estrutura, formou LBR, que seria a liquidez de baixa resistência. O topo ou a base da sessão está perto de um reservatório de liquidez. E para a Ásia, eu disse, nós não precisamos ir tão longe. Se a Ásia está perto, a não ser que seja no princípio da semana, se a Ásia está perto do high ou do low do mês. Isso, para mim, não é útil. Para mim, é mais ver se está perto do high do dia anterior, ou do topo do dia anterior, ou do fundo do dia anterior, ou do topo da sessão anterior, ou do fundo da sessão anterior. Sessão de Londres, sessão de Nova York. É ver se o low ou high que formou está perto dessas zonas. Então, a resposta... Dependendo da resposta para a tua pergunta, aqui tens o que provavelmente vai acontecer. Se um for o caso, nesse caso capturou liquidez e quebrou a estrutura, há grande probabilidade do topo ou base ser protegido ou protegida. Ok? Então, se ele formou um swing institucional, há probabilidade dele segurar e não ser quebrado, pelo menos na sessão de Londres, que é a sessão que vem logo a seguir, vem Frankfurt, Londres. Né? Nós decidimos chamar tudo Londres. Então, se 2 ou 3 for o caso, há grande probabilidade do topo ou base serem alvos. Nesse caso, não segurarem. Então, quando 2 ou 3 acontecem, tu não vais procurar por dar entradas perto da ação da Ásia. Ou
perto da ação da Ásia não, perto do low, do fundo, da base, ou do topo da ação da Ásia, porque provavelmente vão ser alvos. Eu tenho exemplos aqui. Aqui tem 3 dias, podemos analisar esses 3 dias. Nesse dia, nós temos o low da Ásia e temos o high da Ásia. Aqui, primeira coisa que temos é que o high da Ásia tira a liquidez desses highs, faz um teste de uma oferta. Aqui temos oferta porque tem esse impulso para baixo com ineficiência, vamos falar sobre isso mais à frente. Testa e aqui mais à frente volta a quebrar o low da Ásia. E o low da Ásia também, por que eu podia esperar que ia ser tirado? Eu tenho LBR aqui. Então, o que é LBR? Liquidez de baixa resistência. Então, por causa dessa liquidez de baixa resistência, eu pessoalmente não confio em compras a partir dessas zonas. Se tu vires, eles manipulam, ainda na ação da Ásia, compras nessa zona, o preço sobe, mas depois quebra. Então, aqui na ação de Londres, quando você viu isso acontecer, que o high da Ásia formou um swing institucional, porque tens esse high, tens esse low, tens esse high, e ele quebrou. E essa é a minha trade da semana passada, sexta-feira, dia 16. Euro-USD, podem checar. E com TPs aqui na Low Resistance Liquidity. That's it, tipo, simples. Nesse dia, o que aconteceu? O que é que nós temos aqui? Aqui, nesse dia, quebramos a estrutura para baixo, ou fizemos o stop hunt, quebramos a estrutura para cima. Então, a expectativa a entrar para esse dia é que vamos continuar o movimento para cima. Então, marcamos a nossa demanda e vemos o que aconteceu na ação da Ásia. O high da Ásia. Qual é o problema do high da Ásia nesse dia? O problema principal do high da Ásia nesse dia é que está perto de liquidez importante. O que é isso? É o ponto mais alto do dia anterior. E a diferença aqui é muito mínima, ok? Então, se o ponto mais alto do dia anterior está próximo do ponto mais alto da Ásia, provavelmente esse topo da Ásia não vai segurar. Então, aqui, o Asia Low, esperávamos segurar também não, porque forma relativos fundos, ou fundos relativamente iguais, que seria, então, Low Resistance Liquidity também. Nós vimos fundos relativamente iguais, são Low Resistance Liquidity. Então, o preço vem para aqui, quebra o Asia Low, e nós estamos à espera de continuar a tendência de baixa que ele formou aqui a partir desse dia, que tirou liquidez de venda, quebrou a estrutura, agora podemos estar a atacar liquidez de compra. Então, encontramos as nossas entradas aqui e levamos até onde? Até o topo do dia. Isso é PDH, não PDL. Então, esse é o topo do dia anterior, porque está a formar a liquidez de baixa resistência com o topo da Ásia. E subimos. Aqui, essa é a trade de segunda, terça, acho que de terça-feira. Então, aqui o que é que nós temos a ação da Ásia a fazer? Aqui, está aqui, essa box cinzenta. A ação da Ásia forma um swing institucional para além de capturar liquidez do dia anterior, do topo do dia anterior. Então, essa é uma ação da Ásia, esse é um high da Ásia que é esperado ser protegido, não ser quebrado, pelo menos na sessão de Londres. Então, nós temos aqui o preço, nós temos aqui o preço a subir e a cair. Então, é assim que devemos analisar. Devemos olhar para a estrutura, devemos olhar para a liquidez e definir se realmente a Ásia tem probabilidade de, ou Asia Low ou Asia High, tem probabilidade de ser tirado ou não, ok? Aqui temos mais alguns exemplos. Aqui nós temos o Asia Low, capturou liquidez, mas não quebrou a estrutura. Esperas o Asia Low segurar nesse dia? Claro que não. Então não fez nada de especial. Então o preço cai e depois sobe. O Asia High também não tinha nada de especial. Formava relativos equal highs aqui, ou topos relativamente iguais. Então tinha liquidez dos dois lados. O que é que faz? Tira para baixo, tira para cima. Nesse dia, o que é que tínhamos? O high da Ásia fez alguma coisa? Não. O low da Ásia fez alguma coisa? Não. Não tira liquidez, não faz nada.
Então, aqui de novo temos um dia que quebramos, tiramos a liquidez de cima e tiramos a liquidez de baixo. Agora, nesse dia, capturamos liquidez aqui do fundo do dia anterior e depois quebramos estrutura aqui. Então, formamos um swing institucional aqui. Nesse dia, a Ásia não é convincente. O low da Ásia, principalmente, forma relativos equal-lows ou fundos relativamente iguais, mas por causa dessa liquidez que eu ensinei ontem, essa liquidez do dia anterior, nós tínhamos combustível para ver preços mais acima, mas o preço não subiu enquanto não tirou o fundo da Ásia. Então você pode se posicionar aqui nessa week, nós vamos falar sobre pontos de interesse daqui a 2, 3 vídeos, e se posicionar ou confirmar compras aqui, esperando que a liquidez da ação da Ásia seria o combustível para vermos preços mais acima. Nesse dia, ação da Ásia, o topo da Ásia não vejo nada de especial, o low da Ásia também não. Nesse dia, de novo, temos movimento para cima, movimento para baixo. E há dias que vão ser assim, tu vais pegar, quando entenderes isso, vais pegar trades em cima da Ásia, vais pegar trades embaixo da Ásia. E aqui temos um dia que é característico, que não é ideal. Porque olha o movimento da ação da Ásia. É muitos pips. Olha a comparação entre esses dias bons para operar a liquidez da ação da Ásia, mas esse dia é péssimo. É péssimo. Então, esses dias aqui, vocês vão adivinhar, porque eu pessoalmente não sei dizer o que é que vai acontecer em relação à ação da Ásia. Nesses dias, são dias que normalmente eu vou operar a ação de Nova York, ou como o movimento foi para cima, esperar algum tipo de retração, se eu tiver uma oferta aqui que se chegou, então eu posso procurar por vendas aqui. Apenas porque sei ou vejo que a ação da Ásia foi extremamente impulsiva e deixou muita ineficiência. Nós vamos falar disso mais lá para frente também. Então, isso é mais ou menos a análise que eu quero que vocês façam diariamente quando estiverem a olhar para a ação da Ásia. Next. Ok, vou fechar o vídeo com modelos intradiários. E o que eu preciso que vocês façam é verem o modelo e procurarem nos vossos gráficos os dias assim. Eu só pus modelos de dias bullish, dias de alta, em que a vela abre e fecha mais acima. Então, uma vela de alta. Nesse caso, eu vou representar por uma vela verde. Então, nesse dia, nós temos a ação da Ásia a abrir aqui. Isso é um modelo. A ação de Frankfurt faz o stop hunt ou pega a liquidez em cima da Ásia. A ação de Londres tira a liquidez embaixo da Ásia e depois continua o movimento para cima. Então pega a liquidez aqui, pega a liquidez aqui. Então aqui podíamos ter liquidez de baixa resistência para pegar. Aqui temos fundos relativamente iguais. E a vela diária vai se parecer assim. Então essas são as nossas sessões e a vela diária vai se parecer assim. Abertura aqui, fecho aqui, ponto mais alto aqui, ponto mais baixo aqui. Então, nós estamos a usar a ação da Ásia para pegar expansões do preço. Se você está à espera de um dia bullish, provavelmente você não vai pegar a venda, porque você está à espera de comprar embaixo da ação da Ásia, embaixo da liquidez da ação da Ásia. Então, se posiciona para pegar a tua trade aqui embaixo e pegar a expansão do movimento para tornar a vela de compra. Então, ela abre aqui, faz o low do dia embaixo da Ásia, sobe, faz o high do dia e fecha aqui. Então, esse é um modelo que vocês podem ver a se repetir. Eu acho que eu vi aqui em algum, esse aqui, ok? Ação da Ásia, tira o high, tira o low, mas aqui voltou a fechar bullish, mas tira o high, tira o low e sobe. Aqui também. Esse seria o modelo, não esse. Então, consolidação, tira o high da Ásia, tira o low da Ásia e fecha bullish, fecha uma vela de alta. Se vocês forem ver essa vela no diário, ela vai se parecer muito como essa. Ok? Então, aonde é que vamos procurar essas entradas? Vão ser nas kill zones. E eu não vou falar sobre kill zones nesse vídeo, porque senão ia ficar muito grande, mas eu vou
falar no episódio 16 sobre Kill Zones, que é onde vamos nos posicionar de forma mais intradiária, né? Isso não é muito para os swing traders, mas eu aconselho, mesmo quem é swing trader, pode usar as Kill Zones para dar entradas. É o melhor momento para dar entrada porque o volume no mercado é maior. Temos uma próxima aqui. Agora, no passado, nós atacamos o high antes de atacar o low. Aqui, quando a Frankfurt abre, nós atacamos diretamente o low da Ásia, pegamos a liquidez embaixo da Ásia e Londres é de alta, né? Puxa para cima, há uma retração e Nova York continua o movimento. Aqui, Londres puxou para baixo, depois Nova York puxou para cima. Essa é a diferença principal. E também não houve captura de liquidez primeiro para cima. Foi diretamente para baixo, pegou a liquidez de baixo e subiu. Não sei se aqui temos algum exemplo. Seria esse, né? Então, captura de liquidez diretamente para baixo, subiu, há uma retração durante a ação de Nova York e depois continuação do movimento. Essa seria, ou esse seria um modelo em que a ação da Ásia ou o low da Ásia é protegido num dia de alta. Então, o que é que o low da Ásia faz? Ou a base da Ásia faz? Captura a liquidez, quebra a estrutura. O que é que isso é? Um swing institucional. Então, quando a ação de Frankfurt, ou a nossa kill zone, chega, nós procuramos as nossas confirmações aqui à volta da Ásia. Então, quando isso não acontece, é perigoso comprar sem tirar a base da Ásia ou o low da Ásia. Mas quando temos um swing institucional para compra, ou um strong low, ou o que você quiser chamar, então temos mais confiança para comprar, porque estamos à espera de um dia de alta. Okay? Então a vela vai se parecer mais ou menos assim, porque ela sobe, faz o high do dia aqui e vem fechar aqui nessa direção. Okay? E por último, temos um dia que é de alta entre aspas, mas o que acontece é que pelo menos uma sessão é de alta, ou melhor, o low da Ásia é protegido só durante a ação de Londres e depois há uma reversão durante a ação de Nova York e o low é tirado. Então, o que é que temos aqui? Um swing institucional. Então, quando a kill zone de Londres abre, nós podemos comprar com os nossos alvos no high da Ásia e a Nova York nos dá indicações de reversão. Então, podemos nos envolver em vendas e pagar. Perdão, novamente, deixa eu só desligar esse alarme. Yeah. Então, podemos pegar a venda e tirar o low da Ásia. Então, há dias também assim, eu não sei se aqui temos algum exemplo. Aqui, esse aqui, por exemplo, tira o low da Ásia, sobe, mas Nova York faz a reversão e volta a quebrar. Então, ele fecha quase... Esse não é muito parecido, porque essa vela seria uma vela de baixa, mas é algo parecido. Então, como aqui não se dá colherinha na boca, então olhem para esses modelos intradiários e vão para os vossos gráficos e encontrem esses modelos. Então, quanto mais vocês virem esses modelos, quanto mais combinarem com estrutura, com liquidez interna e externa, melhor vocês vão se posicionar diariamente para pegar a expansão do dia. E também podem fazer o mesmo exercício entre tentar desenhar os mesmos modelos para dias de venda. Então, esses são dias de compra, essencialmente, mas vocês podem usar o mesmo para dias de venda. Então, isso que eu tinha para esse episódio. Espero que esteja claro. Ponham no comentário se está claro. Ponham no comentário se teve um light bulb moment aí, a vossa visão abriu para alguma coisa. E, por último, gostem do vídeo ou ponham não gosto se não gostaram. Subscrevam, partilhem muito e vamos ajudar aqui a família no YouTube a crescer. Então, é isso que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus e até o episódio 16 na segunda-feira, que vamos falar sobre Kill Zones, a hora quente para operar. Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.